Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Vida 360 e hoje eu tô aqui para conversar com a doutora Amanda Ferreira e vamos falar do quê? Os benefícios do exercício físico. E antes da gente começar, já vou pedir para você seu like, pra você se inscrever no canal, ativar a notificação para você saber quando tem vídeo novo. E se você gostar desse tema, já manda aí pros seus amigos, compartilha, isso ajuda muito a gente. Bora começar? Bora. Amanda, vamos lá. Eu chamo de Amanda porque tem uma relação fora daqui, e aí doutora Amanda fica estranho, então vou tratar assim. É, vamos falar um pouquinho de forma global, né, do exercício, dos benefícios do exercício físico, não só para a nossa parte física e estética, e sim no Da geral. saúde, né? É, a gente tem que começar por algum lugar. Vamos falar um pouquinho, que eu acho que é um dos benefícios, não vou falar que é o principal, nem o que a gente percebe mais rápido. Até porque a gente não tem percepção disso, né? Só nos exames, vamos dizer. Aham, Mas é a melhora cardiovascular. sim. Não é o principal, mas é um dos benefícios que a gente mais tem em estudo científico, né? Por quê? Porque hoje em dia a gente sabe que ao longo dos anos, com o aumento do sedentarismo, o aumento aí da oferta de alimentos, da modernização no geral, é, aumentou-se o risco cardiovascular e hoje em dia a maior causa de morte e incapacidade nos seres humanos é a doença cardiovascular. Então, por isso, os benefícios do exercício físico estão muito bem estabelecidos nessa situação de doença cardiovascular, né? Além de melhorar aí fluxo de sangue, a pressão arterial, é, também tem uma melhora na composição corporal, né? Na musculatura, o aumento de massa muscular faz com que isso melhore a função contrátil do coração e diminua aí os riscos de AVC, diabetes, infarto, que são as principais causas de morte hoje em dia, né? Então, para a galera que ainda tem dúvida, né? Claro que isso não é um benefício só do exercício físico, ele é associado a algumas outras coisas, mas grande parte é da prática de exercício de forma constante, Isso, né? regular, né? Regular, isso aí tem que fazer parte da vida, tá? Se você quiser viver mais, Viver mais, né? isso. E a gente- E uma consequência dessa prática de atividade regular, cuidando de outras coisas também, vai ser uma melhoria no controle de peso, ou pelo menos facilidade, né? Para os dois sentidos, tanto para quem tem sobrepeso e para quem também não consegue ganhar peso, né? Sim, com certeza. Além de promover aí uma melhora da composição corporal, igual a gente estava falando, de aumento Sim. de massa muscular, o exercício também diminui a gordura, né? Porque a gente acaba estimulando aí a queima de gordura, depende, claro, que depende tudo da intensidade, do tipo de exercício, mas basicamente você melhorando a sua composição corporal, aumentando massa muscular, diminuindo gordura, você tem um controle melhor de peso, e aí vem todo aquele resto, né? A diminuição do peso melhora de novo a pressão arterial, a contratilidade do coração, melhora a insulina, né? O ajuste ali da glicemia. Então uma coisa vai envolvendo a outra, né? E para quem tem dificuldade de ganhar peso, O exercício também é importante, né? né? Mas junto aí com uma alimentação adequada. Mas a pessoa também que é muito magra, que é sarcopênica, igual a gente falou no vídeo anterior, a sarcopenia também é um problema muito importante relacionado, ao exercício e a falta de exercício, na verdade, né? Então, quando a pessoa é muito magra, tem muito pouca quantidade, qualidade muscular, também influencia. Então, por isso, o exercício físico é benéfico, né? Então, nem sempre a gente às vezes fica muito apegado à questão. De perder peso, né, Não, com e o visual, exercício. né? A gente, Também. e estar magro não quer dizer que você está saudável. É só Sim, a pessoa perceber isso. exatamente. Se você não tem. ah, não é qualidade, mas se você não tem força muscular, Isso. né? Se você não tem, né? Essa, Acho que é qualidade mesmo. qualidade, acho que é qualidade mesmo na musculatura.
o corpo não funciona bem também. É um Exatamente. reflexo, né? Não adianta você ter aquele músculo, ser bem musculoso e não ter força, né? É. A força é um dos principais indicativos de qualidade muscular mesmo. E é isso que a gente avalia no idoso, principalmente. Não só a quantidade de músculo, mas a qualidade desse músculo. Porque ele precisa ser funcional, né? Você precisa ter o músculo e ele agir, né? Precisa trabalhar. Trabalhar, É exatamente. isso. Senão não funciona. Vamos para um ponto agora que para você foi muito importante, para outras pessoas que eu tenho conversado também, que é a prática do exercício. Eu acho que hoje é um dos principais benefícios na nossa situação de sociedade atual, que é para a saúde mental. O exercício físico vem sendo muito bem estudado nos quadros de doenças relacionadas à saúde mental, né? Principalmente na depressão, porque já está bem estabelecido que a prática de exercício, além de liberar as endorfinas, essas coisas, também auxiliam ali na melhora da serotonina, né? Então, a serotonina é o hormônio da felicidade, né? Então, está muito relacionado aí com os quadros depressivos, que a gente tem uma deficiência nessa serotonina. E a atividade física promove essa liberação de não só desse neurotransmissor, mas de muitos outros, né? Aquele sofrimento no treino, na verdade, faz bem. Faz bem, no É isso? fim Tanto que a maioria Deixa das feliz. pessoas deixa feliz. Triste Você só na sai hora que feliz, termina. Mas a maioria das pessoas relatam isso, né? Acho que Muito. você sabe mais Sim. do que eu. Não, sim, eu conversando com outras pessoas, até com você, né, quando se apresentou, é um remédio, É um né? remédio. O exercício físico hoje em dia é um remédio. Inclusive, nos Estados Unidos se fala muito sobre isso. Principalmente com relação à quantidade, qualidade e individualização do exercício, né? Não é simplesmente ir lá, faz, sei lá, 10 horas de exercício por dia ou 10 horas por semana. Não é assim que funciona, né? Tem que ter um acompanhamento Sim. de uma pessoa que saiba, né? Um médico, um educador físico, um fisioterapeuta, um nutricionista. Tem que ter uma equipe junto, né? Para poder com que esse exercício se torne um remédio, porque igual a gente estava falando também no outro vídeo, o exercício ele promove inflamação, né? E a gente tem vários tipos de citocinas inflamatórias, tem as pró-inflamatórias e as citocinas que são boas para a gente, né? No caso da atividade física, a gente acaba liberando isso e consegue se recuperar. E a gente libera muito mais citocinas anti-inflamatórias, né? Aham. Do que as pró-inflamatórias. Então, por isso, o exercício é considerado algo inflamatório, mas do ponto de vista bom, né? Porque Não realmente é ruim. proposital, né? Você tá exigindo para uma melhora, né? Você vai Exatamente. ganhar capacidade com essa inflamação. Por isso que é importante também, a gente falou até num outro vídeo com o Rafa, os descansos. Isso, exatamente. É extremamente importante. É a É isso que tem que diferença, dosar. é essa a dosagem. Não adianta nada fazer um exercício e não ter um recovery adequado, né? Um descanso, período de descanso. Por isso, Não vai ter uma lesão muscular, né? exatamente. Você Não vai- só muscular, né? Metabólica também, Sim, você vai tudo, acabar, né? vai acabar. O que é para ser prazeroso vira um outro problema na sua vida. Exatamente. Uma outra coisa interessante que eu percebo, conversando com o pessoal que tá no meio do esporte, além da saúde mental, acho que por dois motivos. Primeiro, por essa questão das liberações, então, vamos dizer assim, por uma questão interna mesmo, mas também por conviver com pessoas de outro meio. Então, você sai um pouco do seu mundo, tem a questão social, Sim. e aí aquilo desvia um pouco vamos dizer assim, os nossos pensamentos. Então, acho que isso é importante também. Não, com Então, para quem está aí buscando uma alternativa e uma opção para vencer a depressão, às vezes um esporte coletivo, alguma coisa que você tenha mais contato com pessoas, possa ser um pouco mais interessante do que algo individual, onde você vai estar ali dependendo muito de você, da sua determinação. Exato, e às vezes é difícil no começo. É difícil no começo, Então é bom começar a praticar num ambiente. Pode ser, claro que pode ser academia, mas que você consiga se socializar e trazer outros benefícios além só da prática esportiva. E torna prazeroso, né? É. Porque não adianta nada você, eu vou fazer um exercício porque eu tô mal e porque eu sou obrigado. Não é assim, né? Tem que ser uma coisa prazerosa, eu Mas acho. aí a gente estava comentando isso, não aguenta. Não não funciona a sua funciona, rotina. não vai, Você vai né? começar e vai falar, não, vai não é acabar isso. parando, Então, sim. é importante para essas outras coisas. Bom, a gente está falando de
de exercício e benefícios, né, na atividade física, claro, vamos chegar na parte de fortalecimento. Então, a Aham. gente faz isso para ser melhor e sim, vai ficar mais forte. Não é questão de aumentar tamanho, volume, mas é tornar melhor o que você já tem, Sim. né? Aham. Queria que você falasse um pouquinho disso, tanto de músculo quanto de estrutura óssea também. É, a parte muscular, a gente falou basicamente aí já, né? Hoje em dia a gente sabe que a musculatura está muito relacionada à longevidade, né? Também voltando ali na questão dos estudos, os estudos mostram muito isso, que quanto maior a sua massa muscular e a qualidade do seu músculo, mais longevidade. Por quê? Porque a gente aumenta a taxa metabólica, né? Então, quanto mais músculo, mais o seu metabolismo basal funciona. Então, mais o seu corpo vai conseguir reagir conforme todas as coisas que você faz no dia a dia, né? Porque basicamente a nossa atividade diária aí é 80% da nossa taxa metabólica basal. Então, quanto mais músculo, maior sua taxa metabólica, mais gasto energético. Então, mais você consegue render, fazer as suas coisas no dia a dia. O exercício é basicamente entre 20 a 30% aí, né? Uma taxa pequena, importante, mas o basal do nosso dia a dia, o nosso gasto, vem aí das atividades diárias, né? Sim. Então a gente precisa de músculo para isso. Então tá muito relacionado principalmente a essa quantidade e qualidade muscular, né? E a questão também de você ter um tônus muscular melhor, tem uma questão, também ajuda na postura, questão Sim, estrutural tudo, mesmo, com né? certeza, Porque eu vejo, acho que sim, não vou falar que é tão recente, mas é algo recente diante da nossa história humana aí. A importância para os idosos na prática de atividade física com carga, sim. né? É, é, o- Exatamente por isso, você precisa ter um músculo forte e para ajudar a segurar a ter a, funcionalidade, né? a estrutura mesmo. É, Você percebe pessoas, idosos com estrutura física melhor, com postura melhor, tudo isso você se percebe aqueles. movimentando, se É, locomovendo quem sem é, quem é auxílio, relaxado, você já percebe que já fica tem jogado. muita dificuldade. Exatamente. Tem uma postura pior, tem muita dificuldade de locomoção, dificuldade de fazer coisas básicas do dia a dia, né? Sim, Você percebe que tudo precisa de um auxílio, de um apoio de alguma coisa. Não consegue mais, é, falar no português bem claro, não para em pé, né? É exatamente. basicamente isso. Então, mas não sei, eu tenho visto, claro que agora a gente tem uma quantidade de informações muito grande, acesso a uma quantidade muito grande, mas é algo que eu não vejo, que eu tenho visto não faz tanto tempo assim. Sei lá, se a gente voltar uns 15 anos, era bem diferente o entendimento disso. Não se falava muito sobre isso, né? Eu, trabalhando em UTI, a gente sabe a importância que tem essa questão do fortalecimento muscular e ósseo. Os É, físicos trabalham duro lá dentro, né? trabalham duro lá dentro. E é assim, é nítida, não, é nítida de verdade. A melhora quando você consegue introduzir uma dieta legal para o paciente, quando consegue movimentar o paciente do leito. Existem alguns casos que a gente não consegue movimento, por exemplo, no COVID. Teve muita gente que precisou ficar pronada, que é quando ficava de Sim, barriga para baixo. sim. E a gente não conseguia movimentar esse paciente tanto no leito, porque ele precisava dessa manobra para recrutar ali a questão pulmonar, tentar melhorar a ventilação. Ah. Aí você percebe Então, que tem uma dificuldade de melhoria no quadro, sim, muito. porque a falta de exercício não faz o corpo funcionar da forma que Exatamente. deveria. Aí quando você conseguia virar o paciente, tem algumas camas que a gente consegue inclusive sentar o paciente, mesmo entubado em ventilação mecânica, é assim, é muito melhor que você consegue trabalhar essa questão muscular. Eles evoluem muito melhor, sabe? É idoso, principalmente, que às vezes fica entubado, aí tira o tubo, tem como uma dificuldade de se movimentar no começo, mas depois, a hora que vai pegando o jeito, vai conseguindo, a fisioterapia vai ajudando, Aí auxiliando, melhora muito melhora rápido. muito rápido. É uma coisa assim, de alta em dias, sabe? Você tá ali devagarzinho, devagarzinho, eles começam a fazer um exercício, levanta do leito, aí é outra pessoa no dia seguinte. Não, é importante isso, porque assim, a gente está falando de uma situação de limite, né? Sim, que é o, Não, mas é o isso. mais Então, assim, grave. se tem uma melhora significativa e visível, né? É Sim, claro que em outras proporções, mas para quem já tem uma vida saudável, vamos dizer, mas uma vida fora do hospital, também vai trazer benefícios, né? sim, com Então certeza. precisa tornar isso parte dessa vida louca que a gente vive hoje, né?
eu falo que esse mundo muito digital e muito tecnológico deixa a gente maluco com o número de informações Sim. e com a quantidade de coisas que a gente tem, que a gente assume para fazer e que não dá tempo, às vezes, de cuidar da gente. Cuidar da Não dá gente, pra gente pra parar para pensar. pensar, É. né? Em questão da estrutura óssea. É basicamente a mesma coisa, né? Não muda muito tipo, a importância, né? Mas a gente precisa, principalmente no idoso e na mulher após menopausa, o exercício físico promove aí o restabelecimento ósseo, né? Então a gente ajuda a refazer ali a síntese óssea. Então a mulher na menopausa, por conta do declínio hormonal, acaba tendendo a perder essa estrutura óssea e fazer uma osteopenia, uma osteoporose. E o idoso também. Então, o exercício físico promove uma melhora da saúde óssea e ajuda na prevenção da osteoporose e da Tá, osteopenia. e para quem já tem, ou tem um quadro inicial, ou já tem alguma coisa, essa prática, ela reverte alguma coisa? Existe essa possibilidade ou não? Ajuda. Ela só diminui a piora? Não, melhora. Melhora. Tem alguns estudos que mostram melhora, sim. Não é assim, não vai reverter ao que era antes, né? Não, claro, Mas mas tem tem uma uma melhora, melhora tá. e assim, se tratar, suplementar direitinho, você Pode ser consegue que evitar de pare. progredir. Aham. Isso que eu queria falar, é importante. Exatamente, para de progredir, com certeza. Você comentou um pouquinho, agora a gente vai falar mais específico disso, que é controle da Da glicose. glicemia. Da glicemia. E eu vou perguntar vou fazer uma outra, levar um pouquinho para o lado do esporte que a gente tem visto e tem sido um pouco questionado, que são as pessoas usando Ah, como os é que chama? Os monitorizadores monitores de glicose. de Aham. glicose. Fala um pouquinho primeiro dessa parte do controle, depois a gente vai falar disso. Tá. Bom, também é muito bem estabelecido aí a melhora da ação da insulina, né? O exercício físico, ele ajuda aí na liberação de alguns hormônios e a insulina, ela é um hormônio que é anabólico, né? Então, a gente acaba gerando aí uma hipertrofia, um aumento de massa muscular. E o exercício estimula essa questão da insulina. Então, ele ajuda, principalmente nos pacientes que têm uma síndrome metabólica, que já têm um diabetes, ele auxilia com que essa insulina, o diabetes tipo 2, né? Às vezes o diabético tipo 1, ele já não produz a insulina. Tá. Mas, principalmente no diabético tipo 2, na síndrome metabólica, ajuda com que essa insulina funcione melhor, tá? Que o corpo promova aí um aumento e uma melhora dos receptores de insulina, porque é basicamente isso que acontece no diabetes tipo 2, né? O receptor ali de insulina e a insulina não encaixam muito bem, eles estão meio bagunçados, Tá. tem uma resistência insulínica. Tem a produção, Isso, ocorre a produção, mas não mas não absorve da encaixa, forma, isso, não encaixa não no funciona como receptor, deveria. não entra Tá. na fechadura ali como Aham, deveria a tá. chave. Certo. E o exercício físico melhora muito isso, tá? Então, tem pacientes, inclusive, que começam a atividade física, estão ali com alguns remédios de diabetes e às vezes conseguem diminuir, tá? Por conta Tá. dessa melhora aí da ação da Não insulina. reverte 100%, mas existe uma Uma melhora, melhora, uma sim. pequena reversão no É. processo. E por que a gente está vendo atletas usando esses medidores aí, esse controle? Porque o exercício é isso, né? Basicamente, o exercício físico, ele tem uns picos de insulina, né? Tá, De glicemia, desculpa. Então, às vezes, alguns atletas de alto rendimento acabam fazendo umas hipoglicemias não é de rebote, esqueci a palavra, mas essa hipoglicemia durante o exercício. Muitas pessoas têm usado isso para monitorizar, tá? tá. E tem muitos atletas que são diabéticos e precisam também. Mas Aí minha pergunta é, você acha que isso, tô vendo tá rolando um questionamento, se isso é legal ou não? do ponto, assim, como um doping tecnológico, você Isso, fala, porque dependendo do que a pessoa está usando, né, tem essa questão também. Existem algumas substâncias que as tá, pessoas usam que alteram muito essa questão de glicemia. certo. E pode ser que seja por isso. Mas na grande maioria dos casos, que as pessoas não estão usando nenhuma substância proibida. Mas o fato de ter esse número, de conseguir enxergar, você acha que Eu isso acho que isso não é um doping não é? tecnológico, não. Tá. É uma avaliação, entendeu? Você vai poder melhorar sua performance com relação a isso ingerindo carboidrato, né? Que é básico, eu Sim, acho que é sim. mais ou menos isso que eles fazem na hora certa, entendeu? É isso que eu quero.
testa nos treinos para saber na Exatamente, prova saber a qual que hora é certa. saber a hora certa. Eu acho que é mais para isso. Você acha que é mais uma busca da excelência em Exatamente. resultados? A mesma coisa com os testes de lactato no exercício, Mas é que porque eles isso não acontece durante uma não prova, dá e para você fazer durante a o outro eles prova. monitoram Mas daqui durante, a né? pouco vai aparecer, É. né? Eu tava vendo no Instagram agora, não sei se é verdade isso, mas Gatorade lançou um adesivo que você coloca e vai medindo seus eletrólitos ao longo do seu treino ou da sua Ah, prova. é? Aí você vai conseguindo ingerir algumas coisas. Interessante, é. Não sei se é bom, eu vi É, só no Instagram, mas não a sei minha se é pergunta é muito verdade. mais isso, assim, se você tem acesso à informação, né, a esse controle, e aquilo que você ingere, ou que você toma, enfim, aquilo que você está colocando no seu corpo, não é uma substância proibida, Ok, ok. então eu acho que não se torna um doping tecnológico. Agora o que eu acho, mas a minha questão, o outro ponto que eu bato também é assim, isso está acessível a todo mundo? É, tem essa questão. Então tem esse, você entendeu o ponto que eu Sim, também, então aham. assim, a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando envolve muita tecnologia e É, muitos controles, porque às vezes se torna injusto esse esse motivo, motivo, né? é. Então não é uma coisa que é ilegal, mas Talvez não tenha acesso a. ela se torna um pouco desleal no Isso, sentido de nivelar os sim. atletas. Então acho que Aham. esse é um dos pontos. Eu acho que cai mais ou menos na questão do tênis de placa de carbono. E agora, talvez esteja sendo um pouco mais acessível, mas É, mas os tênis já eram caros. já eram. Então, mas tem algumas pessoas que são boas, não têm É, condições, né? é. Exatamente como Sim, sim. o medidor de glicemia, Mas é né? que esse comprovadamente traz benefício. A placa eu ainda tenho minhas dúvidas de Não, forma sim, geral, né? sim. Mas daqui a um tempo a gente vai A conseguir gente vai saber saber. daqui a alguns anos, né? Com certeza. Porque os estudos estão muito. É muito recente ainda. Eles estão muito em fase inicial. Uma outra coisa importante, essa é nítida pra mim, tá? Pra quem não sabe, sou asmático, tá? Desenvolvi asma por esforço, 2010. Demorei um pouco pra descobrir, porque eu sempre vivi nesse meio, fui atleta o tempo todo e de repente surgiu, né? Então, demorei pra acreditar que era isso, Mas o que mas que você sentia? eu Conta che... para as pessoas entenderem um Então, pouquinho, o que que porque. acontece? Eu chegava dos treinos, eu tinha feito uma prova acho que foi janeiro de 2010. Eu fiz uma prova de 12 horas na inauguração do Rodoanel no Trecho Sul Rodoanel de São Paulo. A gente fez em equipe, uma prova de altíssima intensidade. Terminou aquela prova, eu tirei minhas férias. Uhum. E aí eu voltei a treinar e eu me sentia muito cansado, no sentido assim, eu chegava em casa, começava a tossir e tal, falava, nossa, será que minha resistência é tão baixa, eu vou ficar gripado, alguma coisa Doente, assim? alguma coisa. Exato. E aí sempre o que acontecia falava, não, acho que eu tô gripado. Aí eu saía pra rodar leve e não sentia nada, porque a frequência não sobe, né? Não existe da respiração também, não existe da sua Uhum. capacidade respiratória. Falava, não, tô melhorando. Aí eu saía pra fazer um treino de pouco mais de Mais intensidade, intenso. voltava e começava a tossir. Ah. Tossir, tossir, tossir. Mas não sentia aquele chiado, aquela coisa, não percebia isso. Aí eu comentando com a minha irmã um dia, ela falou, sai, aquece, faz um estímulo aí E vem e aqui pra volta eu aqui. te escutar. Dito e feito. Batata. Eu parei, ela colocou o esteto aqui, ela falou, tá com Tá asma. com ela. Aí eu fui Um pneu. num pneumo, e aí Diagnosticou. desde então, tenho minha parceira do dia a dia, e vida normal, tá? Sim, hoje, no começo eu era muito inseguro com isso, até saía com a bombinha, às vezes com a Aerolim mesmo, porque a que eu uso não é de ação rápida. Uhum. Hoje não tem problema nenhum, uso só de manhã e faço provas de 5, 6 horas, passo o dia Tranquilo. tranquilo, não tenho mais então, assim, cuidem, procurem um profissional, porque dá pra tocar a vida sem problema nenhum. Normal. E eu percebo muito, pra mim, a diferença de o meu peso, tá? 3 4 quilos, que é o que eu oscilo no ano, 5 às vezes, o quanto já muda. Por exemplo, hoje, no peso que eu tô, se eu ficar um dia sem usar e não fizer exercício, não me incomoda em nada. Aham. Se eu tiver mais pesado, no Incomoda. final do dia eu já percebo que já começa. Eu É já, porque demanda um pouco mais, exato, eu né? já percebo que eu já preciso usar. E claro, no clima mais seco, você sente mais, né? É, certeza. Mas é nítida, né? A melhora ventilatória, a capacidade pulmonar mesmo, com o exercício físico. Muitas pessoas relatam uma melhora dos sintomas de asma mesmo. O seu caso é diferente, né? Você teve um quadro de asma induzido pelo exercício, que pode acontecer, mas pessoas com asma, tem muita gente que me fala, mas pode fazer natação? Meu filho tem asma, será que pode nadar? Pode nadar, desde que tenha um acompanhamento. E o exercício físico a longo prazo, ele vai promover uma melhora aí dessa capacidade de oxigenação e de troca ventilatória mesmo, né? E pode até melhorar
os quadros de asma. Às vezes, Inclusive, eu e de falo, outras você não doenças deixa de ser, respiratórias. mas pode ser que você reduza a dose do que você, né, do Sim, remédio que você usa. exatamente. Essas coisas todas são benéficas. É, Em decorrência de tudo isso que a gente já falou, a gente vai ter uma melhora de resistência também, Sim. né? Um O músculo mais mais forte. forte é a resistência e até a troca respiratória está muito relacionada com o VO2, né? Hoje em dia eles falam que o VO2 é o principal parâmetro aí de saúde cardiovascular, né? Porque na verdade é a É a eficiência, né? essência, É a aham, eficiência que seu que corpo seu tem, corpo tem, né? Eu exatamente. falo que é levar a comida para onde precisa ir. Da Exatamente. forma mais simples de Simples, né? falar, é isso, né? Eu falo, cara, o carro não anda sem gasolina. Então, o VO2 maior faz com que aquilo que. Seu tanque seja É, mais tipo, o seu combustível seja mais eficiente, eficiente no seu né? tanque. E Então, é assim, isso. porque não vai mudar a sua quantidade, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? O sangue. Não, Mas o não, que ele é. leva, Leva exatamente a forma a como forma que ele ele carrega é carrega é melhor para melhor. chegar no músculo. Então, você se torna muito mais eficiente. Por E isso que a gente tem números no ciclismo todos ocultos hoje. Esse atleta que é referência, que ganhou o Tour de França esse ano, o último registro dele, eu acho que é com 18 anos, de um VO2 de 97. já é, já é não, né? Acho que não tem nenhum. Tem um registro de 97,5. O dele é o O segundo da segundo da história, mas dele história. foi júnior. Então a gente Imagina imagina que seja hoje, né? maior, só que a gente Sim. não tem. Então isso virou meio que o segredo. Sim, Né? Então ninguém divulga, ninguém mostra mais esses mostra números. mais isso. Até porque profissionalizam muito, as equipes são muito grandes e elas têm quase que laboratórios próprios de análise Aham. de dados dos ciclistas. Imagino que no atletismo também. E seja uma informação muito Muito, importante, porque ela está relacionada à a resistência, né? resistência, com certeza. Agora vamos para a parte. Uma coisa legal para a gente falar antes de a gente chegar nas questões de benefícios, prevenção a doenças. Qualidade do sono. Sim, melhora muito, né? Todo E mundo esse é rápido, né? Não é rápido? Hoje eu tava com um paciente, ele tava, inclusive ele queixou, falando, eu tenho um quadro de insônia muito ruim, e tal, acordo de madrugada, não consigo dormir, fico das 2 às 5 da manhã acordado, ansiedade e tal. Aí eu perguntei, exercício, tá fazendo? Não, faz 1 mês e meio que eu parei. Aí eu falei, mas quando você estava fazendo o exercício, melhorava o sono? Ele falou, era nítida melhor. Eu falei, então por que não vamos voltar? Ele falou, não, já vou me matricular. Eu falei, E também numa academia, tem alguma coisa. relação com essas liberações hormonais, com Sim, essas coisas todas, né? sim, o exercício. Além disso, né, o corpo, depois de toda essa liberação aí hormonal, ele tende a dar aquela relaxada, né? Por isso que algumas vezes até algumas pessoas reclamam de fazer exercício no final do dia, que às vezes não consegue dormir, acaba pegando um sono só mais no final do... Não que seja errado, tá? Mas tem pessoas que não se adaptam com o exercício no final do dia. Porque primeiro eu falo, primeiro ele liga o Ele corpo. liga depois Depois que é que ele ele desliga. desliga, Então, é assim, é um dos pontos principais aí, a atividade física na melhora do sono. De uma forma mais popular, eu falo que você tem que ter um equilíbrio entre o seu desgaste mental, que é o do trabalho, das coisas do dia, e o físico, né? Se isso não tiver equalizado, Não as adianta. coisas não funcionam. Porque o exercício faz a cabeça desligar, Sim. né? Senão a cabeça não desliga, aí você não dorme, você acorda, começa esse... Essa bola de neve, né? Exato, você fica nesse ciclo e não entende o porquê, É. né? Então saiba que o exercício físico vai te ajudar. Agora a gente vai falar de alguns benefícios, acho que para uma grande preocupação das pessoas aí, que é na redução do risco de câncer. Sim, o exercício, hoje em dia, a gente sabe que o sedentarismo, que é a realização da atividade física, está muito relacionada ao câncer, né? Não existe muito um tipo de câncer específico, mas a maioria deles é multifatorial e um dos principais fatores é a questão do sedentarismo. Então, não tem uma coisa específica, o exercício libera tal substância que não deixa você ter câncer. Não é isso, Um né? corpo que não funciona direito dá margem para coisas ruins Ruins. evoluam, né? É Exatamente. basicamente Então, isso. todos esses benefícios que a gente falou, de melhora de tudo, do funcionamento do corpo no geral, que o exercício promove, ele vai auxiliar aí com que você não predisponha esse desenvolvimento do câncer, né? E tem a questão também da liberação aí da melhora do sistema imune, né? Da É isso que eu ia falar, liberação para doenças mais comuns lógico, menos graves, mas até
né, um resfriado, uma gripe, alguma coisa desse tipo, a gente tem uma melhora do sistema imunológico, né? Sim, com certeza. Até, até mesmo no Covid, né? Que é o que a gente tem de mais assim, maiores exemplos. As pessoas que eram praticantes de atividade física regular tendiam, pelo menos eu vi muito isso, tá? Na minha Uma prática, recuperação melhor, uma né? recuperação melhor e tendiam a ter menos, claro que tem casos e casos, mas tendem a ter menos sintomas do que pessoas sedentárias. E o câncer é a mesma coisa, né? Acho que aqui o próximo, aqui a gente já A falou, gente, né, para saúde mental, a gente já passou por diversas vezes nisso. Esse aqui é interessante. A gente já falou um pouquinho da postura, mas a gente não falou de flexibilidade, que também é outro fator essencial. Eu preciso cuidar, que eu sou relaxado. o exercício melhora aí a questão. Tanto o ligamento, os ligamentos estão mais relacionados à flexibilidade, né? Cartilagem, essas coisas. Então, melhora da mesma forma ali que melhora a questão muscular e óssea, promove aí uma melhora da elasticidade mesmo. Paciente com artrite reumatoide, com artrose, que começa uma prática de atividade física, é difícil no começo, porque eles sentem muitas Muita dor. dores, né? Mas começam a melhorar essa questão de flexibilidade, eles se tornam outras pessoas, porque essas doenças diminuem muito. E aí a pessoa Diminui a acaba, amplitude, né? perde um pouco a questão de pentear o cabelo, de lavar a cabeça. Isso está muito relacionado à flexibilidade também, Sim. né? De pegar as coisas no chão. Então, o exercício promove uma melhora dessa saúde aí de tendão, de E cartilagem, para quem busca rendimento, saiba que um corpo flexível gasta menos menos energia, energia. né? Então é isso. É por isso que eu preciso melhorar. E aqui, acho que esse último ponto que assim, é quase que nossa essência aqui no canal, né? Que é a nossa proposta aqui, é o quanto tudo isso que a gente está falando de exercícios, de cuidados do corpo, vão trazer uma possível melhora na sua longevidade. Sim. Igual eu falei anteriormente, hoje em dia a musculatura está muito relacionada, a quantidade e qualidade de massa muscular está muito relacionada com o aumento da longevidade, né? Então, se você não tem músculo, se prepare para não viver por muito tempo, né? Porque se você não tem músculo, você não consegue chegar numa idade avançada sendo funcional. E hoje em dia a busca aí da longevidade é basicamente essa: como você fazer para envelhecer com mais funcionalidade e mais saúde, né? Então, o exercício físico é acho que se não o principal, um dos mais importantes pilares para um envelhecimento saudável, uma longevidade saudável. Isso tá até naquela série que a gente comentou, né? Fica muito claro isso, Sim, né? O quanto pessoas que cuidam da sua da saúde saúde física física têm essa facilidade, porque você percebe que são regiões muito diferentes diferente. de culturas, Sim. né? Então não está relacionado a um tipo de consumo de alimento, não, está muito mais relacionado a esse Esse cuidado cuidado físico. físico, Você aham. percebe isso, né? Porque Então, essa série que a gente tá falando chama Blue Zones, que é uma série que eles estudaram as populações que têm uma maior longevidade, né? Que um vivem número representativo de pessoas de que chegam aos 100 anos, 100 né? anos, isso. E cada lugar diferente, é uma alimentação diferente, né? Que Então, nem são tem culturas na diferentes com o Itália mesmo resultado. e no Japão. Exato. É basicamente o que tudo une ali, tudo tem uma ligação, mas o exercício físico eu acho que é um dos Eu acho que principais, ele é o né? pilar, É né? o pilar Ah, principal dá pra dessas, perceber. desses, dessas pessoas. Então, para quem tinha dúvida sobre praticar exercício físico ou ficar em casa, hoje ficou claro que a importância não está só na questão estética ou ah, no muscular. É mostrar o quanto a sua melhora muscular vai trazer melhora para sua vida, para sua longevidade, para o seu dia a dia e esse monte de benefícios que a gente falou em outros aspectos. Então, qual que é a sua dica, mano? Faça exercício. Começa hoje, né? Não deixe para amanhã. Uma coisa tão importante que pode, com, com certeza absoluta, evitar que você tenha problemas no futuro, né? Então, Então, você gostou desse vídeo? Achei muito legal poder conversar um pouquinho com ela sobre esse assunto. E já peço seu like para você se inscrever no canal, ativar a notificação. Compartilha com seus amigos que estão lá na preguiça. Vai ser interessante. Quem sabe você não motiva
seus amigos a sair do sofá, a sair de casa e começar a praticar alguma atividade física para melhorar a qualidade de vida e que ele seja seu amigo por mais tempo, né? É isso? Galera, a gente vai ficando por aqui. Vai ter mais coisa para falar, né? A Amanda vai ficar com a gente aqui bastante tempo. Então, próximo episódio ela vem falar, mostrar um pouquinho mais do conhecimento, da experiência dela na área. Obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês. Valeu!